Boa tarde, turma. Tudo bem? Prepara. Prova de sexta-feira. Já? Todo mundo já estudou para sexta? Ainda não? Tá, ainda tem tempo para estudar, né? Se tem hoje, se tem amanhã. Apesar de que eu sei que a maioria já estudou tudo, já sabe tudo, já está preparado para fechar a prova. Bem, vamos ainda ter a nossa aula de hoje, onde nós vamos ter mais um conteúdo novo. Mas antes de eu entrar na aula de hoje, né, eu queria pelo menos fazer um exercício da aula passada. Porque, para quem não lembra, a gente terminou falando sobre distância entre pontos e a gente não fez nenhum exercício do R3. Então, a gente vai resolver um exercício agora, depois a gente vai para o assunto de hoje. Tudo bem? Tá, então, voltei aqui para o slide da aula passada. Nós vamos fazer este exercício que vai aparecer para vocês. Ó. Então, calcule a distância entre os pontos P e Q, sendo que o ponto P é esse daí e o Q é esse que está aparecendo. Então, vou fazer aqui no primeiro quadro e a gente já vai discutir essa questão. Então, exercício 1, ele me dá o ponto P igual a 0, raiz de 2 e 0 também, e o ponto Q, que é o ponto 1, 0 e menos 1. Então tá, então só relembrando, né, aula passada a gente falou sobre os espaços Rn, que é o objeto de estudo agora, né, as funções elas vão estar nesses espaços, ou domínio ou contradomínio, e a gente começou então a aprender a mexer com esses espaços, em especial o R3. Acho que o R3 é a principal novidade aqui para a gente em cálculo 2. Então eu preciso que vocês saibam desenhar no R3, porque várias questões de várias provas, eu vou pedir para você assim, olha, faça um esboço de alguma coisa. E muito provavelmente esse esboço vai estar no R3. Ah, esboce esse gráfico, esboce, não sei, esboce esse ponto, essa reta, esboce alguma coisa, né, no R3. Então, por isso que eu pedi para vocês, como dever de casa, você ia chegar na sua casa, ia desenhar lá o R3 e você ia marcar vários pontinhos, né? X negativo, Z negativo, terceiro octante, oitavo octante. Bom, então acredito que todo mundo fez isso aqui, né? Então passou a noite em claro aí, marcando os pontos no R3. Pois é, só que além de marcar pontos, nós também aprendemos a calcular a distância. Então, por exemplo, você tem um ponto P, você tem um ponto Q, você quer calcular a distância entre eles. O que a gente faz? Existe uma fórmula para isso, bem simples, que eu preciso que vocês saibam também, para poder a gente conseguir fazer essa questão. Só que antes, né, eu já posso, se eu quiser, assim, o problema não me pediu, a única coisa que o problema me pediu foi calcule a distância, só isso. Se eu quiser, eu poderia jogar na fórmula direto e acabar a questão. Só que o aluno do Newton ele não faz isso, ele vai além do que é pedido para ele, né? Então, me pediram para calcular a distância, aí o aluno do Newton vai ver, não, mas eu quero desenhar primeiro. Aí ele vai e desenha, depois ele calcula a distância. Então, vamos desenhar esses dois pontos aqui. Então, para eu desenhar, eles são elementos do R3. Então, eu preciso colocar aqui os meus 3 eixos. Vou deixar assim mesmo. X, Y e Z. Olha, para o ponto P, veja bem, lembrando que a primeira coordenada é em X, a segunda é em Y e a terceira é em Z. Então, para o ponto P, o X ele vale 0. Aí você vem aqui, ó, eixo X, onde é o ponto 0? É bem aqui, ponto 0 em X. Agora, em Y, ele é raiz de 2. Raiz de 2 está ali entre 1 e 2, é 1,4 mais ou menos. Onde é que está o eixo Y? Ele está bem aqui. Então, eu venho e tento marcar raiz de 2. Bora dizer que a raiz de 2 está por aqui, mais ou menos. Raiz de 2. Então, em X ele é 0, em Y ele é raiz de 2, e em Z ele é 0 também. Ora, se em Z ele é 0, gente, e o 0 está aqui também, então o meu ponto P ele vai estar localizado bem aqui, ó, em cima do eixo Y, justamente no ponto raiz de 2. Então, veja bem, olha só. Se você tem 3 coordenadas e 2 delas são nulas, a terceira não é, então o seu ponto vai ficar em cima daquele eixo.
Ó, porque nesse caso aqui, o x e o z são 0. O y não é 0. Então, nesse caso, o meu ponto ele ficou em cima do eixo y. Ó, exatamente em cima do eixo y. No valor que aparece ali. Alguma dúvida aqui? Vocês fizeram assim? Vocês foram calcular? Pois é, então você poderia ter feito assim também. Agora, o ponto Q. Olha só. No caso do ponto Q, o x é 1. O y é 0 e o z é menos 1. Olha o que eu vou fazer. Lembra quando eu estava marcando os pontinhos na aula passada? Eu dizia para vocês, olha, ignora o z. Olha só para o x e para o y. Marca lá no x do y, depois você sobe ou desce, dependendo do z. Se eu quisesse, e aqui tem várias formas de fazer, nesse caso aqui, já que o meu y é 0, eu vou ignorar ele e eu vou olhar só para o 1 e para o menos 1. O 1 em x, o menos 1 em z. Aí olha o que eu vou fazer. Onde é que está o eixo x? Esse daqui. Onde é que está o eixo z? Esse daqui. Então, eu vou marcar o ponto olhando para o plano x, z. No caso do x, eu tenho o valor 1. Então, bora dizer que 1 está bem aqui. Então, eu já estou marcando um ponto aqui. 1. Em z é menos 1. Tá? Então, é para o lado negativo do z. Então, eu vou até continuar aqui, ó. Continuar aqui a reta. E eu vou marcar para o z menos 1. Então, vamos dizer que o menos 1 está bem aqui, ó, gente. Menos 1. Olha só. Eu tenho para x 1, eu tenho para z menos 1. Eu tenho que unir esses pontos agora, fazer aquelas minhas projeções. Como é que eu faço a projeção? Aqui, saindo do eixo y, eu faço uma projeção paralela ao eixo z, já que eu estou olhando para o x e para o z. Bom, o eixo z está na vertical, então eu vou projetar esse ponto na vertical também. Ó. Vou fazer assim. Agora, a partir do menos 1, que é o valor do z, eu vou projetar ele paralelo com o eixo x. O eixo x está inclinado, então a projeção dele também vai ficar inclinada. Ó. Ficar assim. E aí eles vão se encontrar neste ponto bem aqui. Perceba que este ponto, né, visualmente, a gente quer trazer a ideia que esse ponto está como se estivesse colado na parede do lado esquerdo. Tá? Ele aparece bem aqui. Então, isso é quando eu unir o x com o z. Eu não olhei para o y ainda. Depende do y, ó, lembrando que o eixo y é o eixo da horizontal. Então, agora, se o y for positivo, eu vou deslocar esse ponto para a direita. Se o y for negativo, eu vou deslocar esse ponto para a esquerda. Só que o y é 0. O que significa, então, que eu não vou deslocar o ponto e o ponto já vai ficar bem aqui. Tá? Então, esse ponto é o ponto que eu queria achar, que é o ponto Q. Até aqui, tudo bem? Tá, então, ó, já achei meu ponto P, já achei meu ponto Q. Então, essa daqui seria a representação dos pontos. Eu quero a distância entre eles. Então, na verdade, o que eu quero é a medida desse ponto aqui, ou seja, a linha reta, ó, daqui para cá. Eu quero saber quanto vale essa distância desse ponto para esse ponto aqui. Aí pronto, agora que eu já desenhei, eu já sei, então agora eu vou aplicar direto na fórmula. Então, nós aprendemos na aula passada que a distância entre dois pontos, aqui no caso é o R3, então vai ser a raiz quadrada. Agora eu vou subtrair, né? Vou subtrair em x primeiro, 1 menos 0, vai ficar 1 menos 0 ao quadrado. Esse aqui é o meu ΔX da fórmula. Aí, mais, agora aqui, 0 menos raiz de 2, 0 menos raiz de 2 ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, eu fiz raiz de 2 menos 0, eu vou estar errando? Não, porque ao quadrado vai ficar o mesmo sinal. Aí, mais, aqui, menos 1, menos 0 ao quadrado. No final, ainda vou tirar a raiz quadrada disso aqui. Agora, é só fazer essas contas. Isso aqui vai dar raiz quadrada. 1 menos 0 é 1, ao quadrado vai dar 1. Mais, aqui, ó, 0 menos raiz de 2 é menos raiz de 2. Ao quadrado vai ficar 2 positivo, por causa do quadrado. Então, 2 positivo. E aqui, menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo. Então, no final, eu vou ter que a minha distância é igual a raiz do número 4. Então, a minha distância é igual a 2. Aí você pode colocar aqui, unidade de distância, né? A gente não sabe se é centímetro, se é metro, se é quilômetro, enfim. Então, resposta 2. Então, ó, desse ponto para esse ponto, eu tenho exatamente 2 unidades. Alguma pergunta com relação a essa questão?
Todo mundo aqui entendeu o desenho conforme eu coloquei os pontos? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Então já sabe. Na prova, ó, se cair alguma coisa assim, você já sabe onde marcar os pontos, tá? Não importa qual é o quadrante, não importa quem é negativo, quem é positivo, você já sabe fazer aqui para qualquer quadrante não, né? Para qualquer octante. Então tá, gente. Então, a partir de agora, a gente vai começar o assunto da aula de hoje mesmo. Porque perceba que até então, o que nós estamos fazendo aqui em cálculo 2? Eu já disse que a gente quer se familiarizar com os Rn da vida, em especial com o R3, porque o R3 é onde eu ainda consigo desenhar, consigo ter ali uma noção visual daquilo que está acontecendo. Pois é, só que no R3, o que a gente sabe desenhar até agora? Só pontos, né? Sabe marcar pontos no espaço e fazer distâncias, né? Ou seja, fazer retas entre os pontos. Isso a gente sabe fazer. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a desenhar outros objetos ainda no R3. Tá? Então, a gente vai aprender hoje o que são algumas curvas e superfícies. Então, vamos lá. Então, aula número 2, curvas e superfícies. Eu dividi essa aula em 4 partes. Então, primeiro eu vou falar de algumas que vocês já conhecem. E já da metade para o final, a gente já fala de algumas que vocês não conhecem, né? Algumas bem interessantes aí para a gente trabalhar. Bom, mas vou começar com a mais básica daqui, que eu acho que vocês já viram muito isso no ensino médio, né? Vamos começar falando da circunferência. Então, a circunferência é um tipo de uma curva, né? Então, olha só, digamos que eu te dê um ponto, esse ponto estou chamando de ponto C. C porque eu vou chamar ele de centro, né? Centro da circunferência, por isso que é ponto C. Então, esse ponto C, ele tem 2 coordenadas. Olha, eu estou considerando que eu estou no R2. Tá? Então, por exemplo, agora você já sabe o que eu quero dizer. Se você vê aparecendo aqui um R2, aí na sua cabeça você já sabe, eu estou no plano cartesiano. Se eu tivesse colocado aqui um 3, eu sei, tá, eu estou no espaço. Se fosse só R, você ia estar na reta. Então, isso você já sabe fazer. Beleza. Então, tá aqui, ó. Digamos que eu tenho um ponto C, esse ponto C é um ponto do plano. E além do ponto C, eu te dou uma constante, que é um escalar. O escalar que eu estou chamando de escalar R. Ele é positivo. É isso que eu estou falando. Então, o que é uma circunferência? A circunferência é o conjunto dos pontos, aqui o ponto P geral, x, y, tais que a distância desses pontos até o C, que eu vou chamar de centro, é igual a R. R é a constante aqui que eu escolhi. Tá? Então, se eu pegar todos os pontos que estão na mesma distância do meu centro, na mesma distância, eu obtenho uma circunferência. É isso que está acontecendo. Tá? Então, esta daqui, gente, é a equação da circunferência. Aí você vai dizer, professor, eu não lembro da equação ser assim, né? Eu lembro de uma outra equação da circunferência. Qual era essa outra equação da circunferência? Era x menos a ao quadrado, né? Mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Não era assim que vocês faziam? Pois é, mas de onde vem essa fórmula? De onde vem essa equação? Professor, não lembro, eu só decorei, né? Não, pois é, mas aqui a gente não vai decorar. Aqui a gente vai tudo demonstrar, pelo menos quase tudo. Então, ó, a partir desta definição, porque essa daqui é a definição formal de uma circunferência, nós conseguimos chegar na equação que a gente quer, na equação que vocês tanto conhecem. Olha só, vamos fazer aqui no quadro. Porque, ó, como é que eu defini circunferência? E é importante, você vai dizer assim, professor, mas por que eu não fico com a definição que eu já sei, com a equação que eu já decorei? Não, você pode ficar com a equação que você já decorou, não tem problema nenhum. Mas, se você entender de onde vem essa equação que você decorou, fica melhor para você entender quando a gente chegar no R3, ou no R4, R5, em outros Rn da vida. Tá? Então, ó, formalmente falando, o que é uma circunferência? Primeiro, para você ter uma circunferência, você precisa de 2 coisas, 2 informações. Uma é o centro dela, que seria um elemento do R2, ou seja, um ponto do R2, e o segundo é um raio. Esse raio só exige que ele seja positivo, uma constante positiva. Então, ó, se você tem um ponto que eu vou chamar de C, já que eu vou chamar de centro, um ponto AB, e você tem um raio, que é uma constante positiva,
e você tem um ponto P, só que esse ponto P é um ponto genérico, um ponto qualquer, um ponto que eu não sei, não está determinado ainda, só eu sei que está fixo. A minha circunferência nada mais é do que o conjunto dos pontos, ou seja, os pares ordenados que satisfazem essa equação aqui. Ou seja, eu quero que a distância do meu ponto P até o meu ponto C seja exatamente igual a R. Tá? É isso que eu quero. Só que você sabe, ó, ignora o lado direito por enquanto. Olha o que eu tenho do lado esquerdo. A distância entre dois pontos. Você sabe calcular a distância entre dois pontos? Sabe, né? Que a gente aprendeu. Como é que fica? Isso daqui, gente, é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada, que a gente fez ainda agorinha, né? Aí eu vou pegar, ó, quem são os pontos? É o ponto P e o ponto C. Tá aqui, o ponto P é x, a primeira coordenada. C é A, então vai ficar x menos A ao quadrado, mais, agora delta y menos b ao quadrado. Então, isso daqui nada mais é do que a fórmula da distância entre dois pontos. Isso aqui é igual, tem que ser igual a R, é o que ele está me exigindo. Agora, eu só faço elevar ao quadrado. Então, vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, esta equação aqui é a famosa equação da circunferência que vocês já conhecem. Agora, você já sabe demonstrar essa equação. Olha que legal. Aí não é difícil, né, gente? Eu levei o quê? 3 linhas só. Basta, acho que o menos fácil, não vou dizer difícil, né? Ainda é fácil. É só você entender a interpretação. O que é que eu estou pedindo aqui? Depois que você entende, você joga aqui, você já consegue chegar facilmente na equação que você já conhecia. Agora, bora resolver algum exercício sobre isso, né? Eu trouxe aqui pelo menos 2 para a gente fazer. Aqui só eu trouxe uma imagem, né? O que seria uma circunferência. Claro, faz sentido, né? Se você pega um ponto C aqui fixo, né? E você quer todos os pontos que estão na mesma distância dele, um raio, você consegue obter uma circunferência. Tem até assim, um experimento, né? Você pega um barbante, você amarra um ponto fixo ali, e aí você amarra um giz na outra ponta, né? E você consegue desenhar exatamente uma circunferência, né? O que você está fazendo é usando essa ideia. Você está fixando um ponto e depois colocando todos os pontos que estão equidistantes daquele ponto que você fixou. Vamos lá. Tá aí, 2 exercícios. Primeiro, faça um esboço do lugar geométrico do plano que satisfaz esta equação. Tá, aqui só algumas observações. Ó, quando ele fala lugar geométrico, é a figura, é o desenho, é o conjunto dos pontos que vão satisfazer alguma condição. Agora, outro detalhe, perceba que ele já fala aqui, ó, do plano. Toda vez que você vê esse termo aqui, plano, você já sabe que você está se referindo ao R2. Ele poderia pedir assim, ó, faça um esboço do lugar geométrico do espaço que satisfaz essa equação. No caso, ele está se referindo ao quê quando ele diz espaço? Ao R3. Tá? Então, também seria possível fazer esse desenho. A gente ainda vai aprender nessa aula ainda, mas depois. Então, como ele falou o plano, você já sabe que você está no R2. E é importante você entender agora, saber diferenciar onde você está. Então, aqui, ó, ele quer só um esboço dessa equação aqui no R2. Então, vamos fazer. Então, você tem aqui. Aliás, colocar aqui, primeiro exercício. Nós temos x² mais y². Aqui, gente, eu vou colocar assim, ó, igual a 4, né? Todo mundo concorda comigo que essa equação que ele me mostrou aí é igual a essa daqui. Eu só fiz somar 4 dos dois lados. Agora vamos resolver. Muito bem, a equação não mudei nada, né? Só somei 4 dos dois membros e eu fiquei assim. Por que eu já manipulei ela para ficar assim? Porque eu olhei para essa equação e eu já percebi que ela era uma equação de uma circunferência. Como é que eu sabia disso? Bom, basta você lembrar da equação da circunferência e também você ter experiência, né? Quanto mais questão você resolver, é mais fácil de você identificar qual é a figura geométrica que você está desenhando. Então, nesse caso, como eu vi que tem x²,
tem y ao quadrado. Não tem um expoente maior que isso, né? Não tem x ao cubo, nem y ao cubo. Então, eu já posso suspeitar que isso aqui é uma circunferência. Só que, para isso, eu tenho que colocar essa equação nesses moldes aqui, ó, com essa cara que está aqui, para eu saber identificar quanto vale o A e quanto vale o B, porque o A e o B, eles formam o centro da minha circunferência. E eu também quero saber quanto vale o R, porque o R, será que o R já é o número 4? Não necessariamente, né? Eu acho que não. A gente vai ver. Então, como é que eu faço para manipular isso daqui, para eu chegar assim? Bom, no caso do x, eu posso escrever assim, x menos 0 ao quadrado. É a mesma coisa, né? X menos 0 já é o x, então isso é igual a isso. E eu vou fazer a mesma coisa com y. Então vai ficar y menos 0 ao quadrado. E o 4, gente, eu posso escrever ele como sendo 2 ao quadrado. Pronto, eu não mudei nada, a equação ainda é a mesma. Eu só coloquei assim para a gente conseguir identificar de maneira mais fácil quem são os elementos A, B e R. Comparando essa equação com esta equação, eu posso verificar que o meu centro tem quais coordenadas, gente? 0 e 0. Ou seja, o centro da minha circunferência aqui é na origem. E o meu raio vale quanto? Vale 2. Né? Vale 2, não é o 4, vale 2. Então, está aqui, ó, 2. Então, se eu quiser fazer o desenho dessa circunferência, eu coloco aqui no plano, faço uma circunferência centrada na origem, a origem está bem aqui, né? Esse que é o ponto 0, 0. Faço uma circunferência e digo, ó, esse raio aqui, ele vale 2, tá? Cuidado, tá, gente? Porque, às vezes, na falta de atenção, o aluno olha para essa equação, vê o 4, aí joga 4 aqui. Está errado. Aí você vai falar, professor, por isso que na minha prova eu não coloco nada, para não ter chance de errar. Mas mesmo assim falta informação, você não vai acertar a questão inteira, você precisa colocar as informações essenciais, né? Então aqui, ó, tem que colocar o... Porque senão, como é que eu vou saber que raio é esse aqui? É 3, é 4, é 5? Não sei, né? Então, você tem que colocar aqui o 2. Tá, acabamos essa questão. Bem simples. A gente vai para a segunda questão que está lá no slide. Então, eu vou anotar aqui a segunda questão. Aí aparece x² mais 4x mais y² menos 10y mais 25 igual a 0. Ok, vamos tentar resolver essa daqui. Ó, de novo, você, a priori, você não sabe ainda o que é essa figura. Não sabe. Claro que aqui agora a gente, pelo nosso contexto aqui atual, né, o contexto aqui local, claro que a gente já sabe que isso vai dar uma circunferência. Porque não tem outra opção, a gente só estudou isso até agora. Então, é uma circunferência. Ok. Mas digamos que a gente não soubesse. Então, eu olho para essa equação, aí eu já ia começar a suspeitar que é uma circunferência. Por quê? De novo, porque aqui aparece x², aparece y². Só que, diferente da anterior, o x também aparece bem aqui, ó, 4x. E o y aparece bem aqui, ó, 10y. E agora, será que não é uma circunferência? Pode ser que não seja, mas eu ainda acho que é. Agora, para que isso daqui se torne isso daqui, ó, isso daqui, eu vou precisar dar meu jeito. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de completar quadrado, que eu acho que vocês já fizeram muito também em cálculo 1. Mas a gente vai fazer agora. Então, ó, perceba aqui, qual é o meu objetivo? Eu quero chegar, gente, nisso daqui, ó. Eu quero que no final das contas ali, ó, fique algo assim. Por exemplo, x menos a ao quadrado. Eu quero que no final fique alguma coisa assim, quando eu manipular a minha equação. Isso aqui é um produto notável, que você aprendeu lá no 7º ano, 8º ano, né, do ensino fundamental. Então, isso daqui é o quadrado da diferença, né? Então, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa eu quero que apareça no y ali, ó. Eu quero que apareça y menos b ao quadrado. Só que isso aqui, desenvolvendo, é y² menos 2by mais b². Então, olha só,
aqui na minha questão, é como se os termos eles já tivessem desenvolvidos aqui, ó. Aí eu preciso completar o quadrado para que eles voltem para cá, porque é nesse ponto que eu quero chegar aqui. É nessa figura aqui, nessa cara que eu quero chegar aqui. Tá? Então, ó, eu tenho que analisar tanto para x quanto para y e descobrir quem é o a e quem é o b. Então, eu vou olhar para x primeiro. Então, ó, vou até repetir aqui. Vou repetir aqui embaixo. Eu tenho x² mais 4x. Aí você vai dizer, professor, mas aqui tem um mais, né? Aqui era menos. Não tem problema, pode colocar o mais aqui também, ó. O mais aqui. Eu coloquei menos porque isso vem da equação da circunferência, mas depois a gente pode dar uma manipulada para aparecer o menos. Então, a gente pode trabalhar com mais por enquanto. Tá, olha o que você tem. Você tem x² ali, aqui você também tem. Só que aqui, ó, colado com o x, você tem o 4. E aqui, colado com o x, você tem 2 vezes a. Então, esse 2 vezes a, ele tem que ser igual a 4. Eles são equivalentes. Mas para que 2 vezes a seja igual a 4, quanto tem que ser o valor de a? Tem que ser 2. Então, na hora que você for completar algo desse tipo, basta você ver qual é a metade desse daqui. Qual é a metade de 4? É 2. Então, aqui o a, ele é 2. Tudo bem? Tá, se o meu a é 2, até porque 2 vezes 2 é 4, vai ficar 4x, então quanto está faltando para completar aquele quadrado? Está faltando mais a ao quadrado. O a é 2, então está faltando mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, para completar aqui, eu vou acrescentar mais 4, ou mais 2 ao quadrado. Já completei o x, agora eu vou ter que ver o y. Então, no caso do y, eu tenho mais y ao quadrado menos 10y. Vou parar por aqui. Aqui, gente, eu tenho y ao quadrado, que é o que eu já tinha aqui. E aqui, ó, colado com y, eu tenho 2 vezes b. Aqui é negativo, ali também. Aqui é 2 vezes b, aqui é 10. Então, quanto tem que ser o b? 5, metade de 10. Então, o b vale 5. Então, para completar esse quadrado aqui, está faltando mais 5 ao quadrado, que é igual a quanto? 25. E olha quem já estava aqui. 25, ó, melhor ainda. Então, o 25 era justamente quem eu precisava para completar esse quadrado. Ele já estava aqui. Então, agora esse quadrado já estava completo. Ok. Tá certo? Tá certo? Não, né? Tá, o que eu errei aqui? Eu esqueci o 4, né? Porque, ó, pode perceber, daqui para cá, da primeira linha para a segunda linha, não tinha esse 4 aqui, ó. O resto tinha, o 4 não tinha. Então, eu acrescentei o 4. Na matemática, você pode fazer isso? Pode. Se for uma equação, você pode, desde que você faça dos dois lados. Aí você pode fazer, tá? Porque isso aqui, ó, pensa que isso aqui é uma balança, né? Então, ó, se eu acrescentei 4 pesos de um lado, eu tenho que acrescentar 4 pesos desse lado. E aí a balança vai continuar ali igual, nivelada, tá? Então, se eu acrescentei 4 unidades aqui, eu vou ter que acrescentar 4 unidades do lado direito, que era 0, agora vai ficar 4. Tá bom? Aqui, ó. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Lembrando que eu só somei esse 4 aqui e usei o 25 para completar o quadrado. Então, agora eu vou colocar eles nessa forma aqui que eu queria desde o início. Então, esse primeiro aqui vai ficar assim, ó, gente. Vai ficar x mais 2, né, porque o a aqui é 2, ao quadrado. Aí, mais, agora, mesma coisa para o y. O y vai ficar y menos, aqui o b era 5, então 5 ao quadrado. Igual, aí aqui é onde eu quero achar o meu raio. Meu raio ainda não é 4, mas o meu raio é 2 ao quadrado, ou seja, o meu raio é 2. Tá? Agora que eu escrevi assim, agora eu tenho as informações da circunferência. Primeira informação, o centro. Quais são as coordenadas do centro aqui, gente? Quais são? Menos 2 e 5, né? Menos 2 e 5. Por que menos 2? Porque não esquece que na equação da circunferência, aqui tem que aparecer o negativo, não o positivo.
Ah, mas está positivo. Como é que eu faço para ser negativo? Assim, ó. X, só você colocar x menos 2. Ó, menos com menos não vai dar mais? Então se aparece aqui mais 2, é porque a coordenada da circunferência do centro é menos 2. Então, já achei o meu centro. E eu também já sei quanto é meu raio, né? Meu raio vale 2. Então, está aqui, eu tenho os dois elementos da minha circunferência. Agora eu venho e vou marcar esse ponto. Ó, então, aqui eu tenho o plano XY. Eu vou marcar para x menos 2. Vamos dizer que o menos 2 está bem aqui. Para y eu vou marcar 5. Bora dizer que o 5 está para cá. Então, eu vou unir esses pontos. Esse daqui é o centro da minha circunferência. E agora eu vou fazer a circunferência, né, com raio 2. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Tá? Isso aqui é só um esboço. Aqui, gente, olha, por mais que isso aqui seja um esboço, mas tem uma coisa aqui que eu precisava fazer e que eu fiz. Vocês conseguem perceber o que é? Muito bem, bem aqui, ó. Apesar disso aqui ser só um esboço, mas tem um detalhe que eu precisava colocar. O que é? A circunferência ela tinha que tocar aqui, ó, tangenciar o eixo Y. Ou seja, eu não podia desenhar ela passando do eixo Y e nem antes do eixo Y, assim. Não podia, senão estaria errado. Por que estaria errado? Porque o raio não é 2. Qual é a distância do centro até o eixo Y aqui? Não é 2 também? Exatamente 2? Então, obrigatoriamente, essa circunferência ela tinha que tocar aqui o meu eixo Y. Tudo bem? Então, na prova, professor, caiu uma dessa na prova. Aí eu fiz a circunferência, mas eu fiz ela menor aqui, ela não tocou no eixo Y. Está errado? Tá. Você não vai perder a questão inteira, mas vai perder ali um pontinho. Ah, eu desenhei e passou do eixo. Está errado? Tá. Mas aí você não vai perder tudo, você vai perder só um pontinho. Tá? Então, fique esperto, né? Fique esperto com relação a esses detalhes. Bom, então agora que você já aprendeu a equação da circunferência, já exercitou, agora vamos passar para o R3. E no R3, a gente vai usar a mesma ideia, gente. A mesma ideia. Então, olha só. Eu vou colocar aqui no R3. Agora no R3. Olha, eu vou usar o mesmo conceito. Ou seja, imagina que você está no R3, eu te dou um ponto do R3, só que agora esse ponto ele vai ter 3 coordenadas, porque você está no R3. E eu te dou um raio, que ainda é um escalar positivo nesse caso. Então, para o R3, digamos que você tem um ponto C, só que agora esse ponto C ele tem coordenadas A, B e C. Você tem um raio positivo e você tem um ponto qualquer do R3. Então, é um ponto qualquer, então é x, y, z. Aí, para o R3, eu vou usar a mesma ideia. Eu quero o conjunto dos pontos cuja distância até esse ponto C seja igual a R. Então, eu quero exatamente isso aqui, ó. A distância dos meus pontos, que são ponto P, até o centro tem que ser igual a R. Ou seja, eu quero os pontos equidistantes desse C, que eu vou chamar também de centro. Isso aqui ainda é o meu centro, isso aqui ainda é o raio. Só que agora eu estou no R3. Bom, só que eu já sei qual é a fórmula da distância no R3. E é quase a mesma ali do R2, só que aparece ΔZ. Então, essa distância aqui, ó, é raiz quadrada de x menos a ao quadrado, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual a r. Isso aqui é raiz quadrada, né? Só que eu posso elevar ao quadrado os dois lados e eu vou ter essa equação aqui. Olha, a ideia é a mesma, só que eu estou no R3. Se eu estou no R3, só por uma questão de formalidade, eu não vou chamar de circunferência. Eu vou chamar isso aí agora de esfera. É isso que eu vou fazer. Mas é só uma formalidade, porque a ideia é a mesma coisa, só que eu estou em um conjunto diferente, é só isso. Tá? Então, isso daqui, gente, eu vou chamar de esfera. Tá? Então, ó, qual é a equação da esfera? Essa daqui. Então, perceba que só apareceu mais um terceiro termo aqui.
De onde vem? Da mesma ideia da equação da circunferência. Agora é interessante, né? Porque, ó, lembra do que eu falei? Imagina que você tem um ponto fixo e você tem um barbante, né? Você está preso aqui. Aí você quer todos os pontos que estão na mesma distância desse ponto fixo. Então, se você fizer isso daqui, ó, você sabe que você vai girar o barbante e você vai estar formando uma circunferência. Só que se eu pegar essa ideia e trazer para o R3, que é o nosso espaço tridimensional, eu não tenho só esse movimento válido para o barbante. Não é verdade? Eu poderia também fazer assim, ó, para frente. Poderia fazer também assim, inclinado. Então, se eu pegar todos esses pontos, ainda girar o barbante 360 graus e tudo mais, eu ia obter o quê? Uma esfera. Que é o que a gente está acostumado. É a esfera como a gente está acostumado, no sentido usual. Então, no caso aqui, do R3, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Digamos que, primeiro você marca um ponto, né? Bora dizer que o A, o B está aqui. Você marca um ponto. Bora dizer que o C está por aqui. Ó, digamos que bem aqui é o centro da sua circunferência. Então, a partir dele, ó, você consegue desenhar uma esfera. Tá? Então, a gente vai desenhar outras esferas aqui, mas é basicamente isso. Então, no espaço, você tem um centro e você tem um raio. Isso vai formar justamente o que a gente já chama de esfera. Agora, bora fazer alguns exercícios também para essa superfície, né? Então, vamos lá. Segunda parte aqui, falando um pouquinho sobre esfera. Então, tá aí, ó, não mudou a minha definição, é a mesma coisa, só que eu estou no R3. Então, ainda tem um centro e ainda tem um raio, só que o centro ele tem 3 coordenadas. Vai aparecer algo deste nível aqui, quando eu fizer aquele raciocínio. E agora, vamos resolver aqui mais 2 exercícios, ainda nesse tema. Bom, vocês vão ver que não é difícil, né? A gente vai usar a mesma ideia da circunferência, só que agora no R3. Bom, pelo menos isso aqui é mais novidade para a gente, né? Porque com circunferência a gente estava acostumado já, com esfera, nem tanto. Então, ó, x² mais y² mais z². Aí aqui eu já vou colocar igual a 16. Pronto. Vamos resolver essa equação. O que eu faço? Eu quero colocar ela conforme a equação da esfera. Então, eu quero achar quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o raio. Para isso, gente, ó, perceba que aqui eu só tenho x² de x, né? O x não aparece em mais lugar nenhum. Se ele não aparece mais em lugar nenhum, eu não preciso completar o quadrado. Não, basta fazer essa manipulação simples, ó. Vai ficar x menos 0 ao quadrado. A mesma coisa, o y só aparece aqui, y², não aparece em mais lugar nenhum. Então, y menos 0 ao quadrado. E o z é a mesma coisa. Então, z menos 0 ao quadrado. Agora aqui, o raio é 16? Não, é quanto? É 4, porque 16 é 4 ao quadrado. E se fosse 15, gente? Se fosse 14, igual a 14, quanto é que seria o raio aqui? Seria 14? Não, né? Seria quanto? Seria raiz de 14, muito bem. Então, ó, aqui, ó, se fosse igual a 14, quanto seria o raio? Raiz de 14. Por quê? Porque vocês concordam comigo que 14 é a mesma coisa aqui. Raiz de 14 ao quadrado? Sim, então o raio é raiz de 14. Ah, professor, mas se for por isso, então o raio aqui não é 4. O raio é raiz de 16 ao quadrado. Tá certo, mas é mesmo. Só que a diferença é que a raiz de 16 ela é exata, né? Ela vai de 4. É por isso que aqui é 4. Mas se você quiser também colocar raiz de 16, não tem problema. É a mesma coisa. Ok. Então, nós acabamos de mostrar que para esse caso, o centro é o 0, 0, 0, ou seja, é a origem do meu espaço, e o raio é igual a 4. Então, para eu desenhar essa esfera, como eu estou no R3, eu vou colocar aqui 3 eixos, que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Bom, primeiro eu vou localizar o meu centro, que está bem aqui, ó, na origem.
Agora eu vou desenhar a esfera a partir da origem. Uma dica para você desenhar. O que você pode fazer é simplesmente desenhar duas circunferências. Né? Porque, por exemplo, na hora que você for desenhar uma esfera, você pode desenhar uma esfera. Você pode desenhar uma circunferência. Primeiro assim, ó, como você já está acostumado. Depois você desenha uma circunferência deitada. Ou seja, algo mais ou menos assim. Ó. Tá? Isso aqui vai te dar uma esfera. Mas a noção, né? Algo que parece, né? Uma esfera. Então perceba, ó, o que eu estou fazendo é desenhando uma circunferência no plano XY, ou melhor, no plano YZ e outra no plano XY. Aí eu consigo obter uma circunferência. Se quiser, eu poderia até colocar mais uma aqui. Ó. Né? Aí formaria aqui uma esfera. Só que só duas já basta. Então vem aqui, ó. Ó, o meu centro está aqui. Então a partir dele eu vou fazer uma circunferência no plano YZ. Ó, o plano YZ é essa parede aqui, né? Então eu vou fazer uma circunferência aqui, ó. E agora eu vou fazer uma circunferência deitada, na horizontal, como se ela estivesse no plano XY. Assim. Pronto. Tá aqui. Essa é a nossa circunferência, tá? Centrada na origem. Ó, só que não está completo o meu desenho, né? Porque falta dizer aqui, ó, que meu raio vale 4, tá? Então precisa dessa informação. Ah, professor, mas eu queria colocar aqui em cima. Pode. Ah, eu queria colocar... Pode também. Então tá aqui, ó. O raio é 4, você pode colocar o 4, desde que esteja especificado que o raio é 4, está certa a questão. Bom, então é isso, né? Vamos para... Alguém tem alguma pergunta com relação à esfera? Não? Tá fácil, né? Professor, mas vai cair coisa fácil na prova? Ixi, vai cair mais fácil que isso. Mas por isso que eu digo, não perca essa prova está imperdível, para você fechar ela de primeira já. Então vamos lá. Segundo exercício, bora olhar no slide como é que ele é, só para a gente relembrar. Segundo exercício... é x² mais y² mais z² menos 6x menos 4y menos 8z mais 25 igual a 0. Pronto, já com as informações, só falta agora a gente resolver. Olha, perceba que nesse exercício aí, olha, o enunciado é assim, faça um esboço, não, encontre o centro e o raio da esfera, cuja equação é essa. Gente, esse tipo de exercício é um enunciado que nunca ia cair na prova de vocês. Sabe por quê? Bora voltar aqui para ele rapidinho. Ó. Olha só, presta atenção. Olha o que ele diz aqui. Encontre o centro, vai aparecer daqui a pouquinho, encontre o centro e o raio da esfera. Perceba que no enunciado, ele já te dá um spoiler. Ele já te diz que essa equação aqui é a equação da esfera. Então não tem graça. Sabe, como se você fosse contar a sinopse de um filme, você já dizia o final do filme. Não tem graça. Então, o melhor é você chegar aqui e dizer o seguinte, ó. Faça um esboço, letra A, faça um esboço do gráfico dessa equação aqui. Pronto. Eu não disse que era uma esfera. Por mais que agora a gente sabe que é, né? Já disse aqui no enunciado, mas eu não disse. Então, na prova de vocês, se cair algo assim, eu não vou dar a resposta. Não. Você mesmo já vai ter que saber se é uma esfera, se é uma circunferência, mas nada difícil. Aliás, ainda é fácil de qualquer forma. Tá? Até porque a gente vai ver que a gente consegue identificar isso aqui facilmente como se fosse uma esfera. Vamos lá. Por que nós suspeitamos que é uma esfera? Porque aparece aqui, ó, x², y² e z². Não aparece um expoente maior que esse. Não aparece. Só que nesse caso, aparece aqui, além do x², o menos 6x. Além do y², menos 4y. E assim por diante. Mas não tem problema, porque isso só significa que para eu chegar na equação da esfera, eu vou ter que completar quadrados. Tanto para x, quanto para y, quanto para z. Então é isso que eu vou fazer agora. Então, ó, eu já vou juntar aqui. Eu vou colocar x², vou colocar aí do lado do menos 6x. Menos 6x. Aí eu vou dar um espaço aqui, porque eu quero completar o quadrado. Então, eu vou colocar assim, mais y², vou colocar aí do lado do menos 4y. Aí, vou deixar um espaço aqui, que eu ainda vou completar, mais z² menos 8z. Aí eu vou parar por aqui. Depois eu completo aqui a minha equação e eu quero que vocês me ajudem. Gente, aqui, ó,
Nesse caso do x, quanto vale o a? Quanto vale o a aqui? Vale 3, né? O a é a metade disso daqui, porque 2 vezes o a tem que dar 6. Então, o a vale 3. Se o a vale 3, para completar esse quadrado, está faltando mais 3 ao quadrado. Tá? Quanto é mais 3 ao quadrado? É 9. Então, aqui você pode colocar, ou você coloca 9, tanto faz, ou você, se você quiser, você coloca mais 3 quadrado. É a mesma coisa. Então, aqui, ó, já completei esse quadrado. Vamos para cá agora. No caso do y, quanto vale o b? 2, né? A mesma coisa. Então, para completar, está faltando mais 2 ao quadrado. E no lugar do z, quanto vale o c? O c vale 4. Né? Metade de 8 aqui, vale 4. Então, para completar, está faltando mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só. Para completar esse quadrado, eu precisei de quanto? Para completar os 3, né? Ó, só no x, eu precisei de 9. 9 unidades. Para o y, 4 unidades. Para o z, 16 unidades. Soma tudo agora. 16 mais 9, 25, mais 4, 29. Eu precisei de 29 unidades. Eu tinha 29 unidades? Não, eu só tinha quanto? Só tinha 25. Então, eu precisava de mais quantas unidades? Mais 4 unidades. Precisava de mais 4 unidades. Então, ó, eu precisei acrescentar 4 dos dois lados. Então, aqui que era 0, vai ficar 4. E do lado esquerdo, que eu tinha 25, desse 25, 16 veio para cá, 9 veio para cá. Eu só precisei acrescentar mais 4 unidades, que é essa daqui. Tá? Então, o lado esquerdo com o lado direito já está balanceado. Agora, eu só vou colocar no formato ali que a gente quer. X menos a ao quadrado, y menos b. Então, aqui, ó. Para esse daqui, ficou x menos 3 ao quadrado, mais esse daqui agora, ficou y menos 2 ao quadrado, mais esse daqui, ficou z menos 4 ao quadrado. Igual, gente, esse 4 aqui já é o raio? Não, né? Esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, agora, eu consigo identificar quem é o meu C. Ou seja, quais são as coordenadas de C aqui, gente? 3, 2 e 4, né? Tá aqui as coordenadas, ó. A, B e C. Então, 3, 2 e 4. Quanto é o raio? O raio é 2. Agora, para eu desenhar essa esfera, eu tenho que marcar o meu centro, depois eu desenho a esfera. Então, ó, eu tenho aqui x, y e z. Agora, eu vou marcar esse ponto aqui, 3 em x, 2 em y. Aí, digamos que o 3 está bem aqui. Bem aqui é o 3. Digamos que o 2 está por aqui, o 2. Então, ó, eu venho... Ó, cuidado, na hora que você for projetar isso daqui, não é na vertical, não, estou seguindo aqui o x. Então, é esse ponto bem aqui. A partir dele, eu faço a minha diagonal, porque eu vou usar ela para o z. O meu z vale 4. Vamos dizer que o 4 está bem aqui, o 4. Então, nesse caso, ó, projeto ele assim, paralelo com essa reta aqui embaixo. E nesse ponto aqui, projeto ele para cima. Então, este meu ponto aqui é o meu ponto C. A partir dele, eu vou fazer a minha esfera. Como é que eu faço a esfera? Eu faço duas circunferências. Vou fazer uma em pé, como se eu estivesse no plano YZ, e eu estou deitada como se eu estivesse no plano XY. Então, ó, vou desenhar assim primeiro, depois eu desenho assim. Tá? Gente, agora um detalhe aqui nesse meu desenho. Perceba que o meu raio vale quanto? Meu raio vale 2. Aí eu te pergunto, essa esfera aqui, ela encosta nessa parede aqui, ó, YZ? O que vocês acham? Ou melhor, vamos fazer assim, ela encosta no chão? Por que ela não encosta no chão? Porque a distância desse ponto até o chão é quanto?
É 4. E quanto é o raio? É 2. Então, ela não encosta o chão. Não encosta. Ela encosta o plano YZ? O que vocês acham? Sim ou não? Aí vem a pergunta. Qual é a distância desse centro até esse plano YZ, até essa parede? Qual é a distância? É 3. Porque ó, olha o 3 aqui, ó. Tá vendo? Então, a distância daqui para cá é 3. E quanto é o raio? Quanto é o raio? É 2. Então, encosta? Não, não encosta. Agora eu te pergunto, essa esfera encosta nessa parede aqui, ó, lateral, XZ? O que vocês acham? Encosta. Sabe por quê? Porque a distância de C até esse plano aqui é quanto? É 2. E quanto é o raio? Também é 2. Então, essa minha esfera está encostando aqui nessa parede. Aí, para eu representar isso, eu posso só fazer uns riscos aqui, ó. Então, ó, esse risquinho aqui é como se eu estivesse só encostando a minha esfera aqui na minha parede. Só estou dizendo que ela está encostando nesse ponto. Tudo bem, gente? Tudo bem, então já sabe, né? Quando chegar em casa, o que você vai fazer? Desenhar várias esferas, né? Escolhe o centro, escolhe o raio, você vai desenhando, vai treinando, né? Mas não é difícil, só que a gente não está acostumado ainda com R3, esse que é o problema. O problema é que a nossa noção geométrica do R3 ainda é pequena, mas nada que os exercícios não resolvam, né? Então, conforme você vai resolvendo exercícios desse tipo aí, você vai conseguindo desenhar cada vez melhor e interpretar cada vez melhor. E eu preciso que vocês façam isso, tá? Para nossas aulas aqui. Ok, vamos partir agora para a terceira parte da aula, onde nós vamos falar sobre bola aberta. Talvez seja novo para vocês, mas não é tão novo, vocês vão perceber. Então, olha só. Essa aqui é uma definição formal de bola aberta. Gente, ó, não é difícil, porque presta atenção. Para definir bola aberta, eu vou precisar de duas informações. A primeira é um centro, de novo, vou precisar de um elemento do R2, do R3 que eu vou chamar de C, que é o meu centro. E eu também vou precisar de um raio. Ó, então, mesma coisa. Sabe na circunferência, na esfera, não tinha o centro, não tinha o raio? Aqui é a mesma coisa. Na bola aberta, toda bola aberta tem o centro e o raio. A única diferença agora é que a distância de P para C já não vai mais ser igual a R, vai ser menor que R. Olha que legal. Por isso que é importante você entender as definições, né? Porque a única diferença agora é trocar o igual pelo menor. Só isso. Só isso. Aí você vai ter a bola aberta. Deixa eu fazer aqui. Só para a gente ter uma noção melhor. Vou dar o exemplo no R2 de bola aberta. Mas claro que já percebeu que bola aberta ela está em qualquer conjunto Rn, né? Até o R1 também. Então, ó, observação. Se você tem, você está no R2, então o seu C, ele vale AB, né? Esse aqui é o centro. Você tem um raio positivo. Aí digamos que eu queria saber se eu estou considerando que a distância dos pontos P até C é igual a R, então eu estou considerando uma circunferência. Aí como é o gráfico dela? Você acha o centro da circunferência, bora dizer que o centro está bem aqui. A partir do raio, você consegue desenhar a sua circunferência. Então, isso aqui seria uma circunferência, tá? No R2. A diferença agora é que para a bola aberta, eu já não vou mais considerar o igual, eu vou considerar o menor. Ou seja, eu quero todos os pontos cuja distância até o centro seja menor que o raio. Então, por exemplo, quanto vale o raio, gente? O raio vale isso aqui, né? O raio vale isso aqui. O centro está bem aqui, ó. Então, por exemplo, se eu considero um ponto bem aqui, ó, um pontinho bem aqui, a distância desse ponto até esse centro é maior, menor ou igual que esse raio aqui? É maior. Então, ele ia entrar aqui nessa desigualdade? Não, porque eu só quero os menores.
Então, se eu tirar esse ponto aqui e considerar um bem aqui, por exemplo, a distância dele até o centro é menor que o raio? Sim. Então, ele ia entrar no gráfico dessa bola aberta. Enfim, então vocês já devem ter entendido que qualquer ponto aqui, ó, dentro da minha circunferência, no interior dela, faz parte da bola aberta. Então, todos esses pontos aqui, ó, esse disco que eu estou fazendo aqui é justamente a bola aberta nessa situação. Só que, detalhe, tá? Esse ponto aqui, gente, esse ponto bem aqui, ó, a distância dele até o centro é menor ou igual ao raio? É igual ao raio, né, nesse caso. Mas eu quero o pessoal que é igual? Não, só quero o pessoal que é menor. Então, esse ponto não entra. Então, os pontos da circunferência não fazem parte da bola aberta. Como é que eu represento isso? Basta eu colocar uma linha, ao invés de eu colocar uma linha contínua, coloco uma linha tracejada. Ó. Pronto. Está aqui. Então, os pontos que eu quero são só os pontos de dentro aqui da minha circunferência. Isso é bola aberta. Ah, professor, para que eu quero saber isso da minha vida? Isso não adianta nada. Adianta. Na verdade, você já vira esse conceito, só que a gente não falou para vocês, porque não precisava. Sabe onde vocês viram isso? Em cálculo 1, limite, por exemplo. Olha só. Porque essa bola aberta aqui, ela é do R2. E se fosse do R1? Como seria uma bola aberta do R1? Já pararam para pensar? Ó, primeiro que no R1 nem ia ter dois eixos, né? No R1 só ia ter um eixo. Só um eixo. Então, no R1, o centro, ele não tem duas coordenadas, ele tem só uma coordenada, que eu vou chamar de A. Então, eu marco o centro aqui, ó. Digamos que o A está bem aqui. Então, esse é o centro. Aí, o raio, aqui, o raio é um número positivo, vou chamar de delta. Aqui, de propósito, estou chamando de delta. Delta é positivo. Então, ó, a partir do meu ponto A, eu quero todos os pontos que estão numa distância menor do que delta. Só que vamos lá. Quais são os dois únicos pontos que estão exatamente a uma distância delta de A? Seria esse ponto aqui. Esse ponto aqui seria o ponto A menos delta. Esse ponto aqui seria o ponto A mais delta. Vamos pensar que o A é 0. Vamos pensar que o delta é 1. Então, aqui seria 0, aqui seria menos 1 e aqui seria 1. Mas eu quero os pontos que têm uma distância menor do que isso. Então, por exemplo, eu ia querer esses pontos bem aqui, ó. Esses e esses. Então, este intervalo aberto aqui seria um exemplo de uma bola aberta no R1. Você vê isso aqui muito em limite, lá em cálculo 1. Então, por exemplo, lá no cálculo 1, você tem uma função, você tem o gráfico dela. Aí tem um ponto lá, vamos, para ficar mais legal, esse ponto nem faz parte do domínio. Está aqui. Mas você quer analisar, de alguma forma, o limite nesse ponto. Nesse ponto A aqui. Aí como é que você fazia? Você analisava para o domínio inteiro? Não. Você analisava numa que a gente chamava de vizinhança, né? Não sei se o professor Emerson usava esse termo, ele usava vizinhança. Então, mas o que é a vizinhança? É uma bola aberta, cujo centro é esse ponto que eu quero analisar. Tá? Então, ó, olha o que a gente fazia. A partir do ponto A, eu considerava aqui o intervalo aberto, ou seja, eu considerava uma bola aberta, e nesse intervalo aqui, o que acontecia na imagem desse meu ponto aqui? Aí depois, o que você fazia? Você ia diminuindo esse intervalo, né? Para ficar um intervalinho cada vez menor. Ou seja, você está se aproximando o tanto quanto você queira desse ponto A. E conforme você se aproxima dele, você está analisando o que acontece aqui na imagem. Se, quando você se aproxima do A, na imagem, você se aproxima de um valor real, é porque o limite existe. O limite converge. Né? Então, nesse caso aqui, você teria também um limite igual a L. Só que você já parou para pensar que esse conceito de vizinhança, né, você tem que trazer ele para o cálculo 2, e no cálculo 2, vocês acham que a vizinhança vai ser um intervalo aberto? O que vocês acham? Que agora você está em outros mundos, né? E às vezes sim, às vezes não. Mas quando você for ver funções de 2 variáveis, 3 variáveis, a sua vizinhança já não vai mais ser um intervalo. A sua vizinhança vai ser algo assim, por exemplo, ó,
algo bidimensional, ou quem sabe tridimensional. Tá? Então, por isso, nós estamos generalizando o conceito de bola aberta. Só estou adiantando algo que a gente vai ver no futuro, tá, gente? Mas só para adiantar, isso aqui, guarde na sua memória, que isso aqui você ainda vai ver no curso. Tá? Ok, mas por enquanto só está com a definição mesmo de bola aberta. Então, bora resolver aqui 2 exercícios. Ó, tá aí, 2 bem simples, né? Então, acho que isso vai ajudar a gente a entender melhor esse conceito. Ó, determine e faça um esboço do gráfico dessa bola. Ó, perceba que essa primeira bola aberta, ela está no R1. R1, então eu vou estar na reta. E essa segunda aqui está no plano, ó, R2. Então, vamos fazer aqui as duas. Tanto da reta quanto no plano. Gente, assim que a gente fizer esses 2 exercícios, a gente vai para a parte principal da aula de hoje, tá bom? Que é a parte de gráficos, que é uma generalização do que a gente está vendo agora. Aqui eu já vou colocar os 2 exercícios, as informações, aqui no quadro, depois a gente faz os 2 logo. Aí no segundo exercício você tem o centro, 0 e menos 3, e você tem o raio, que é igual a 2. Tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Ó, no primeiro caso, ele já diz que você está na reta, o R1. Ó, se está na reta, então só vou fazer uma reta aqui. Está aqui, estou na reta. Aí toda reta tem que dizer onde é que está o 0, né? Bora dizer que o 0 está bem aqui. Pronto. Aí, gente, olha só. Eu vou marcar o ponto 1. O ponto 1 é o centro dessa minha bola aberta. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui. Está aqui 1. A partir do 1, olha o que eu vou fazer. Olha quanto é o raio. É meio. Então, eu vou contar a partir do 1, meia unidade para a esquerda e meia para a direita. Tá? Então, seria mais ou menos bem aqui. Olha, 1 menos meio é meio. E a outra estaria mais ou menos por aqui. 1 mais meio é 1,5. Então, está aqui o meu centro. Aí, aplicando o raio, eu tenho esse extremo e esse extremo. Quem é a minha bola aberta? É o conjunto dos pontos que estão no interior. No interior. Então, seriam esses pontos aqui. Ó. Porque, por exemplo, lembra que eu quero todos os pontos que estão a uma distância menor do que meio desse meu ponto aqui. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui o ponto 2, a distância dele do 2 para 1 é menor que meio? Não, é maior. Então, ele não entra. Então, por isso, ó, tem que pegar os pontos que estão aqui dentro, porque qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, ó, a distância dele para 1 é menor que meio. Tá? Então, nesse caso, ó, a minha bola aberta é justamente um intervalo aberto, que é 0,5 até 1,5. Claro que se eu quisesse, eu poderia considerar o meio e o 1,5, só que já não seria mais uma bola aberta, a gente chamaria de bola fechada. Tá? Mas para a vizinhança, a gente trabalha mesmo com esses intervalos abertos. Bora ver agora o segundo exemplo. Olha, perceba que aqui eu estou no R2, né? Porque o centro ó, tem 2 coordenadas, e ele mesmo me diz no problema que eu estou no R2. Então, para eu desenhar isso daqui, eu vou ter que fazer o plano. Está aqui o plano. Eu vou marcar o centro. O centro é o ponto 0 em x menos 3 em y. Então, o 0 em x é aqui, né? O y é aqui. Então, 0 em x menos 3 em y. Bora dizer que o menos 3 está bem aqui. Ó, esse é o centro. Uma dica. Como você está no R2 e você quer saber desenhar a bola aberta, uma dica, desenhe primeiro a circunferência. Que depois que você desenhar a circunferência, a bola aberta são os pontos que estão dentro. Só isso. Então, ó, a partir do centro, eu vou desenhar uma circunferência de raio 2. Tá? De raio 2. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Ó. Tá? Então, essa é a minha circunferência. Olha, eu fiz certo. Ela nem chegou perto do x, do eixo x. Está certo isso aqui? O que vocês acham? Ou ela tinha que encostar no eixo x? Não, não tinha que encostar, né? Por quê? A distância do centro até a origem é 3. E o raio ele só é 2. Tá? Ok. Só que não é a circunferência que eu quero, né? É a bola aberta. Então, ó, vou até deixar uma linha aqui não contínua. E eu já sei que a bola aberta, elas são os pontos que estão dentro. Ou seja, uma distância menor que o raio.
Então, esta daqui é a bola aberta nessa situação. Alguma pergunta? Não? Tudo certinho? Tá, então bora para a última parte agora da aula. E como eu já disse, né? Essa daqui é a parte mais importante da aula de hoje. Nós vamos falar agora sobre gráficos, tá? Eu vou definir o que são gráficos, isso tanto no R2 quanto no R3. Então, olha só. Primeiro, para o R2, tá? Então, vou falar do R2 e do R3. Primeiro do R2. Então, imagina que você está no R2, ou seja, você está no plano cartesiano, e eu te dou uma equação. Essa equação ela vai aparecer tanto x quanto y nela, ou um ou outro, né? Ou os dois ao mesmo tempo. Enfim, imagina que você tem uma equação e eu peço para você me dar todos os pontos do plano cartesiano que satisfazem essa equação. Ou seja, eu te dei uma equação e eu quero que você me diga ou represente todos os pontos do plano que satisfazem essa equação. Quando você faz isso no R2, o desenho que você obtém é uma curva, que a gente vai chamar de curva plana. Tá? Então, ó, o gráfico de uma equação no R2, nós vamos chamar de curva plana. Exemplo, uma circunferência. Como é a equação de uma circunferência? Por exemplo, não é x² mais y² igual a 1? Isso não é um exemplo de uma equação no R2? Pois é. Aí quando você pega todos os pontos, você tem uma circunferência. Então, a circunferência é um exemplo de uma curva plana. Tudo bem? Ok, deixa eu dar outros exemplos aqui. Ó. Por exemplo, esse daí. Ó. Veja que isso aqui é uma equação. Nessa equação, você tem o x e o y. Vamos imaginar que a gente está no R2. Então, se eu pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, eu vou ter uma curva plana. Você sabe me dizer qual a curva que vai dar nesse caso aí? Muito bem, já responderam ali. Esta equação aqui é de uma elipse. Está aqui. Aliás, gente, até uma dica, tá? Para cálculo 2, eu peço que vocês revisem a parte de cônicas, né? De elipses, hipérboles, circunferências, essas partes, porque de vez em quando a gente vai estar usando. Tá? Então, aqui eu já vou assumir que vocês já sabem, eu vou colocar as fórmulas, né, para a gente trabalhar em cima disso. Né? Mas, por exemplo, da elipse, né, eu vou assumir que a gente já entende, né, da fórmula, mas caso você não entenda, não tem problema, você pode revisar na sua casa, né? E aqui a gente vai só usando os resultados. Esse daqui, quem sabe? Esse aqui realmente não existe que vocês saibam, tá? Até porque esse daqui a gente nem vê no ensino médio. Essa equação aí, o gráfico dela é uma curva famosa. Ela se chama Lemniscata. Agora que eu falei o nome, você já sabe qual é? Não? É o infinito. Tá? Então, ó, você já sabe a curva do infinito. É isso daqui. Enfim, você pode, ó, eu vou tirar aqui, vou colocar no GeoGebra. Se você quiser, você pode, lá na sua casa, ó, pegar aqui o GeoGebra e ir colocando equações aqui. Por exemplo, x² mais y² igual a 3. Ó, então, quando você colocar equações que envolvam x e y, ele vai ficar te dando figuras como essa aqui. Ó, tá? Aí você pode ir colocando. Pode acontecer de você colocar uma curva aqui, uma equação, e ele não dá nenhum desenho. Por exemplo, x² mais y² mais 1 igual a 0. Ó, coloquei. Apareceu algum desenho aqui? Não. Por que não apareceu nenhum desenho? É porque não existem, para os reais, né? Estou falando dos complexos, não existem pontos que satisfazem essa equação aqui. Sabe por que não existe, gente? O x² e o y², eles são negativos? Não. Então, perceba que o lado esquerdo aqui, ele vai ser sempre maior ou igual que 1. Não é verdade? Então, se ele vai ser maior ou igual que 1, tem como ele dar 0? Não. Então, por isso que nesse caso aqui, ó, eu joguei uma equação e o GeoGebra não me deu nada. Por quê? Porque não existe nenhum ponto que satisfaz essa curva, essa equação. Enfim, vocês podem fazer várias curvas. Por exemplo, x² mais y³ menos xy igual a 2. Ó, já apareceu isso daí. Então, tem vários. Então, esses pontos aqui, ó, se você pegar qualquer ponto dessa curva, ele satisfaz essa equação aqui.
Isso que é interessante. Vou fazer só mais um aqui com vocês. X² mais y menos x² elevado a 1 sobre 4 igual. Ó, eu vou colocar igual a 1. Vocês sabem o que vai dar isso daí? Não? Vamos ver. Espera aí, não, deu errado. Ah, tá. Deu uma curva, mas não era a curva que eu queria, mas eu já sei o que está faltando. Faltou o quadrado aqui. Agora. Está aqui. Olha só o que deu. O coração. Então, agora você já sabe qual é a curva do coração. Então, você já pode sair daqui, ó. Se você quiser se declarar para alguém, você já chega, ó, você não vai mandar o desenho, você vai mandar isso daqui, ó. X² mais y menos x elevado a 2 sobre 4 ao quadrado igual a 1. Aí, se a pessoa não entender, aí isso é uma boa oportunidade para você ensinar cálculo para ela, né, e mostrar aqui que, na verdade, isso daqui é a curva do coração. Beleza? Então, pronto. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Continuando, gente, vamos fazer aqui alguns exercícios. Ó. Primeiro, faça um esboço do gráfico desta equação. Então, vamos lá. A gente ainda tem uns 30 minutos, né? Gente, esses últimos exercícios que eu vou fazer agora, eles são os principais, tá? Então, vamos lá. Preste bastante atenção agora. Fazer aqui no terceiro quadro. Ó, note que agora, olha o enunciado aí que vocês estão vendo. Eu não digo qual é a curva, eu não digo se é uma circunferência, não digo. Só digo, faça um esboço do gráfico da equação. Aí, isso que é mais interessante, é justamente quando você não sabe o que é a curva. Você ainda vai descobrir o que é. Então, ó, x² mais 4y² menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Ok. Olha, normalmente a gente ia olhar para essa equação e já ia suspeitar que é uma circunferência. Talvez seja mesmo, não tem problema. O importante é você já desconfiar de alguma curva. Porque se eu estou desconfiando que isso aqui é uma circunferência, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer completar quadrado. Mas por mais que não seja uma circunferência, eu estou adiantando para vocês, mas isso vai ajudar a gente. De fato, eu vou ter que completar quadrado. Então, por isso que é importante você ter uma noção, pelo menos, né? E conforme você vai resolvendo exercício, aí o seu cérebro já vai saber. Quando eu te der uma equação, ah tá, isso aí é uma circunferência. Ah não, isso aqui é uma hipérbole. Enfim, você já vai identificar rapidamente. Mas tá, gente, vamos lá. Eu vou colocar aqui só o pessoal do x primeiro. x² menos 2x. Ó, você tem x², você tem menos 2x. Nesse caso aqui, eu quero completar o quadrado. Quanto vale o a? O a vale 1, né? É a metade. Então, se o a vale 1, para completar esse quadrado, eu só preciso de mais 1, que é 1 ao quadrado é 1. Então, vou deixar assim. Agora, eu vou repetir o resto aqui. Ó. Vou repetir 4y² menos 24y mais... Ó, aqui era 33, mas como eu já usei 1 aqui, então vai ficar 32. Gente, por que eu não completei logo esse quadrado? Eu podia ter completado? Poderia, mas eu acho que o caminho mais curto é completar logo aqui e depois eu vou fazer uma manipulação com esse daqui. Tá? Então, ó, já completei esse, então já vou escrever. Então, o x vai ficar x menos 1 ao quadrado. Aí, olha o que eu vou fazer aqui com y, gente. Aqui aparece 4, aqui aparece 24, aqui aparece 32. Então, eu vou dividir todo mundo por 4. Ah, professor, mas o senhor vai ter que dividir esse pessoal aqui também. Não tem problema, mas esse pessoal não é igual a isso daqui. Então, eu só vou colocar isso aqui dividido por 4. Mas não vou precisar dividir, não. Só vou colocar o jeito que ele estava aqui, ó, só que dividido por 4. O resto não, o resto eu vou dividir mesmo. Ó, porque aqui vai ficar 4 dividido para 4. Vai ficar só y ao quadrado. 24 por 4 vai ficar menos 6y. E aqui 32 por 4 vai ficar 8. E agora ficou mais fácil para completar esse quadrado aqui. Nesse caso, quanto vale o b, gente? O b vale 3, né? Então, se vale 3, para completar, está faltando mais 3 ao quadrado, que é mais 9. Eu não tenho 9, mas eu já tenho 8 aqui. Quanto falta para completar o 9 aqui? Falta só uma unidade. Então, eu vou somar um dos dois lados. Então, aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, dividido para 4, mais y ao quadrado, menos 6y,
Mas, no lugar do 8, vai ficar 9. Só que eu somei 1 aqui, vou ter que somar 1 aqui do outro lado. Então, 0 mais 1 é 1. Está aqui. Completei o quadrado. Vou continuar ele para cá. Então, aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, dividido para 4, mais, como ali eu já completei, vai ficar y menos 3 ao quadrado, igual a 1. Olha só, eu sei que isso aqui parece uma equação da circunferência, mas ela não é, justamente por causa desse divisor aqui, ó, desse denominador, que aparece bem aqui. Mas, professor, se não é da circunferência, o que é? É uma elipse. Professor, mas como é que eu sei disso? É por isso que eu digo, eu preciso que você já saiba essa parte de cônicas. Então, na sua casa, vocês têm que estudar tanto elipse quanto a hipérbole. São as duas principais. A gente vai precisar ao longo do curso de vez em quando, tá? Mas olha só, para quem não sabe ou não lembra, a equação de uma elipse é isso daqui, ó, gente. É x menos x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. E aqui é sempre 1 mesmo. Essa é a equação de uma elipse. Por isso que isso daqui, ó, consegue se identificar facilmente com isso daqui. Então, agora, ó, eu já sei quem é o x0. O x0 é 1. Eu já sei quem é o y0. Y0 é 3. Só falta descobrir quanto é o a e quanto é o b, porque o 1 já está aqui do outro lado. Bom, aqui, perceba que o a ao quadrado é o denominador aqui do x. Quem é o denominador aqui do x? É 4. Só que precisa aparecer alguma coisa ao quadrado. Então, vou escrever assim. X menos 1 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. Ó. Não mudei, mas eu coloquei para ficar igual dessa forma aqui, para eu descobrir quem é o a. Ah, professor, mas e o y, que não aparece nada? Eu vou fazer aparecer. Ó. Isso aqui é a mesma coisa, gente, que isso aqui dividido por 1 ao quadrado. Não é verdade? Não mudei nada. Igual a 1. Agora sim, pela equação da elipse, quanto vale o a? 2. Quanto vale o b? 1. Agora eu consigo desenhar. Então, olha só, para desenhar essa elipse, eu primeiro vou marcar o meu centro. O meu centro é o ponto 1 e 3, tá, gente? Ó, o meu centro é o ponto 1 e 3, que é o x0 e y0. Então, eu venho e marco o ponto 1 e 3 aqui. Bora dizer que o 1 está aqui, vamos dizer que o 3 está bem aqui. Então, ó, marca esse ponto bem aqui. Esse é o centro. Para que serve o a e o b? O a, ele me dá a distância horizontal, a partir do centro. E o b me dá a distância vertical, a partir do centro. Então, ó, se o meu a vale 2, então eu vou contar 2 unidades para a direita e 2 para a esquerda. Então, ó, vamos dizer que aqui é 2, aqui é 3. Então, bem aqui, eu vou ter a parte, né, a extremidade direita, e agora eu vou contar mais 2 para cá. Então, daqui vem para 0 e depois para menos 1. E aí eu vou ter esse ponto bem aqui, ó. Então, a minha elipse vai passar por esse ponto e por esse ponto. Agora, em y, que eu vou olhar para o b, a distância vertical é 1. Então, eu vou contar uma unidade para baixo e uma para cima. Bora colocar aqui, então. Deixa eu esticar mais um pouquinho aqui. Vamos colocar mais uma unidade aqui para cima. E aqui eu vou ter esse ponto. E mais uma unidade aqui para baixo. Eu vou ter esse ponto bem aqui. Estão entendendo, gente? Então, a partir do centro, eu contei 2 unidades para a direita e para a esquerda, horizontalmente. E uma unidade para cima e para baixo. Para cima e para baixo, aqui verticalmente. Agora é só desenhar a minha elipse. Então, a minha elipse vai ser algo parecido com isso aqui. Lembrando que isso aqui é só um esboço, mas ele já me dá uma boa ideia do que é essa elipse aí, dessa equação. Tá bom? Então, continuando aqui. Ó, isso daí é um exemplo de um gráfico do R2. Agora, vamos para gráficos do R3. E eu acho que isso daqui que você precisa se acostumar. Então, no caso do R3, toda vez que você tiver uma equação, e agora na equação pode aparecer x, y, z, pode aparecer os 3. Toda vez que você quer os pontos que satisfazem essa equação aqui no R3, então esses pontos eles vão formar agora o que a gente chama de superfície. A esfera, por exemplo,
é uma superfície no R3, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Olha só, x igual a zero é uma equação? É, né? X igual a zero é uma equação. Então, será que isso me gera uma superfície no R3? Sim. Vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que vai acontecer agora. Isso é interessante. Isso é só um exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, importante para a gente. Exemplo. Digamos que na sua prova eu coloque assim: considere a seguinte equação. Qual equação? X igual a zero. Só isso? Só. Isso é uma equação, não é? X igual a zero é uma equação. Ok. Aí digamos que eu peço para você, olha, faça um esboço do gráfico dessa equação aqui. Só que aí se eu falasse só isso daí, aí na hora você ia levantar a mão e dizer, professor, está faltando informação aqui. Por quê? Porque eu não disse para você em qual conjunto ou em qual espaço nós estamos. Se é no R1, se é no R2, se é no R3. Claro, do R4 em diante, a gente já perde essa questão visual. Então, só vou falar até o R3. Tá? Então, eu precisaria dizer para vocês desenharem para mim, no conjunto tal. Aí, digamos que eu faço assim, olha, gente, realmente, eu esqueci de falar. Então, faz o seguinte, desenha nos três conjuntos aí. Desenhe o gráfico dessa equação no conjunto R1, que é o R, né? No R2 e no R3. Como é que a gente vai fazer? Você fala, tá bom. Então, ó, vou desenhar primeiro no R1. Bom, se eu vou desenhar no R1, o R1, qual a interpretação geométrica dele? É só uma reta, né? Então, eu vou fazer só uma reta primeiro. Tá aqui, ó, vou fazer só uma reta. Aí, eu vou marcar o ponto zero nessa reta. Tá aqui, ó, o ponto zero. Gente, nessa reta aqui, quais são os pontos que satisfazem essa equação aqui? Só tem um ponto que satisfaz essa equação, que é quando x é igual a zero, né? Que é esse ponto bem aqui, ó. Então, o gráfico dessa equação no R1 é só um ponto. Aqui é o ponto zero. Porque qualquer outro ponto que eu colocar aqui, esse daqui, digamos que seja um x igual a 1, 1 é igual a zero? Não. Então não satisfaz. Então satisfaz isso daqui. Isso na reta. E se fosse no plano? Se fosse no R2, e eu quero fazer o gráfico dessa equação aqui, ó, no R2. Então, para o R2, eu vou fazer o plano cartesiano, né, já que eu estou no R2. Aí agora, eu quero todos os pontos que satisfazem essa equação aqui. Eu te pergunto, a origem satisfaz essa equação? Sim, satisfaz. A origem é o único ponto do R2 que satisfaz essa equação? Não, né? Não é o único. Sabe por quê? Se você pegar esse ponto bem aqui, em x, ele vale quanto? Zero. Então, ele também satisfaz essa equação. Não é verdade? Satisfaz. Esse ponto aqui satisfaz? Não, aqui já não satisfaz. Sabe por quê? Porque aqui, ó, o x já vai assumir um valor positivo, né? O y é zero, mas o x não é. Então, esse ponto aqui não satisfaz. A mesma coisa se eu pegasse um ponto aqui do lado esquerdo. Então, quem satisfaz? Só os pontos que estão na vertical. Ou seja, só os pontos que, nesse caso, estão em cima do eixo y. Então, esses pontos aqui satisfazem essa equação. Então, agora, ó, quando eu estava na reta, o meu gráfico era um ponto, era adimensional. Agora que eu passei para o R2, o meu gráfico agora é uma linha, ela é unidimensional. E no R3? Como é que vai ficar no R3? Vamos ver. Bom, no R3, eu vou ter os três eixos aqui, x, y, z. Gente, no R3, a origem, ela satisfaz aquela condição ali? Satisfaz, porque na origem o x é igual a zero. Beleza. Se eu pegasse um ponto bem aqui, ó, bem aqui, ia satisfazer, em cima do eixo x, só que para cá, ia satisfazer ali o x igual a zero? Não. Porque quanto mais, ó, eu estou aqui, né? Se eu vier para frente, na direção do eixo x, eu vou ter um x positivo. Eu não quero isso, o x tem que ser zero. E se eu for lá para trás? Se eu aqui pegar um ponto do x aqui para trás,
Ia satisfazer? Não também, porque lá para trás o x ele é negativo. Ok, mas se eu pegasse então um ponto em cima do eixo y, qualquer ponto em cima do eixo y, ia satisfazer a equação? Ia, porque em cima do eixo y o x é zero. E se eu pegasse qualquer ponto aqui, ó, em cima do eixo z, ia satisfazer? Ia também, porque em cima do eixo z o x é zero. E se eu combinasse, ó, um ponto daqui do eixo z com do eixo y, pegasse um ponto bem aqui, o x ainda ia ser zero? Ia também, ia. Então, quando é que o x é zero? Enquanto você estiver nessa parede aqui, né? Enquanto você estiver nessa parede aqui do fundo, ou seja, tudo isso aqui, tudo isso daqui, ó, isso extrapola a tábua do lado esquerdo. Então, todo esse plano aqui, todo esse plano, satisfaz aquela equação x igual a zero. Esse, inclusive, para baixo aqui também, tá, gente? Tudo. Tá? Mas isso aqui é uma parede. Essa parede aqui satisfaz a equação x igual a zero. E ela, nós vamos dar um nome especial para ela. Então, ela, nós vamos chamar de plano YZ. Então, se eu falar assim, eu estou no plano YZ, é quando x é igual a zero. Eu estou nessa parede aqui do fundo. Se eu dissesse plano XZ, o plano XZ é essa parede aqui, ó, da lateral. Quando é que você tem o plano XZ? Quando o y é zero. Tá? E para finalizar essa parte aqui, quando eu tenho z igual a zero, eu estou no chão. Eu estou no plano XY aqui do chão. Tudo bem? Tá, então tá aqui, ó. Para a mesma equação, eu fiz 3 gráficos. No R1, no R2 e no R3. Interessante que só foi aumentando a dimensão, né? Ali era adimensional, depois unidimensional e aqui ele ficou bidimensional, no R3. Então tá, vamos fazer mais alguns exercícios. Ó. Então primeiro deixa eu mostrar aqui os 3 planos no gráfico. Então tá aí, ó, plano YZ, plano XY, plano XZ. E agora vamos resolver aqui alguns exercícios. Olha só, isso aí é bem interessante. Gente, esses exercícios aí, eles são muito importantes, tá? Os principais da aula de hoje. E assim que a gente fizer, são 3, tá? Tem esses 2 e tem mais um. Aí a gente vai encerrar a aula. Olha só. Primeiro exercício. Y menos x² igual a zero. No segundo eu tenho x² mais y² menos 1 igual a zero. Gente, ele pediu para eu fazer um esboço do gráfico dessas equações. Vou começar aqui pela primeira equação. Tá? Detalhe, ele me disse qual é o conjunto que eu tenho de fazer o gráfico? Não disse. Se ele não disse, eu vou fazer em todos os conjuntos possíveis. Normalmente, eu começaria pelo R1. Só que nesse caso aqui, eu não posso começar pelo R1. Por quê? Porque eu não tenho só a variável x, eu tenho a variável x e a variável y. Então, se aparecem 2 variáveis, não faz sentido eu querer desenhar no R1. Então, eu vou ter que começar pelo R2. Então, tem só 2 gráficos aí, para o R2 e para o R3. Tá, no caso do R2, quais seriam os pontos que satisfazem essa equação aqui? Olha, eu vou ajeitar um pouco essa equação. Essa equação é a mesma coisa que isso aqui, né? Y igual a x². Não é verdade? Então, essa equação aqui é como se fosse uma função. Qual função? A função x². Então, no R2, eu teria que fazer aqui o plano. E nesse plano, basta eu desenhar essa função, o gráfico dela, x², que é uma parábola. Então, vem aqui, ó. Então, no R2, os pontos que satisfazem essa equação são os pontos da parábola. E no R3, vamos lá. E no R3, como é que eu vou fazer? Bom, eu venho, faço aqui os 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z. Uma dica, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar novamente essa parábola aqui, ó. Novamente, vou desenhar novamente essa parábola. Só que, ó, aqui, ela não estava no plano XY, essa parábola. Então, eu vou procurar. Quem é o plano XY? São as paredes ou é o chão? É o chão, né? Então, eu vou desenhar essa mesma parábola aqui no chão. Tá? Então, ó, desenhar aqui uma parábola aqui no chão. Pronto. Claro que ela continua, né? Mas vamos deixar assim, por enquanto. Então, tá aí minha parábola. Só que eu pergunto para vocês, gente,
Aqui aparece o z em algum momento? Na equação aparece o z? Não. O que significa que para satisfazer essa equação aqui, nós não dependemos do z. Em outras palavras, eu não tenho nenhuma exigência para o z. Lembrando que o z é a minha altura, né? Então, por exemplo, se eu desenhasse a mesma parábola, só que numa altura aqui para cima, ó, essa mesma parábola ia satisfazer essa equação aqui. Sabe por quê? Ó, por exemplo, pega aqui um ponto qualquer, pega esse ponto, digamos que esse ponto aqui é o ponto 2, 4 e o z é 0. X é 2 e y é 4. Joga na equação aqui, ó. X igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Então, satisfaz a equação. Se eu pegasse a mesma parábola, só que aqui em cima, digamos 2, 4 e 3, e jogasse esse ponto nessa equação aqui, também ia satisfazer. Por mais que o z fosse 3, mas eu nem uso o z aqui. Não uso. Então, nesse caso, se o z não aparece, eu posso pegar essa minha parábola e desenhar ela de novo, só que em alturas diferentes, tanto para cima quanto para baixo. Quando eu faço isso, eu obtenho uma superfície. Então, no final, o meu desenho ia ficar algo assim. Mais ou menos assim. Tá? Então, claro que ela continua, né? A parábola continua e também ela continua para cima e para baixo. Então, isso aqui seria a minha superfície para essa equação no R3. Deu para entender? Tá? Então, aí a gente só está repetindo ela em várias alturas. A mesma coisa eu vou fazer agora aqui, ó. Isso daqui você já sabe, né? Essa equação, eu poderia escrever ela assim, né? Isso daqui você já sabe que é a equação de uma circunferência. Isso no R2, né? Então, ó, no R2, você já sabe que essa equação é a equação de uma circunferência, centro na origem e raio 1. Tudo bem? A gente já fez aqui, né? O mais legal agora é desenhar esse gráfico no R3. Porque no R3, você vai ter 3 eixos. E a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar essa mesma circunferência no plano XY. Então, vou desenhar como se eu estivesse desenhando uma circunferência aqui deitada, né? Então, ficaria algo mais ou menos assim. Só que, mais uma vez, gente, eu não tenho uma exigência para z. Então, tanto faz se eu desenhar a circunferência aqui, ó. A única exigência é que o centro dela seja na origem e o raio seja 1. Agora, a altura dela não interessa. Então, eu podia colocar ela mais para cima, mais para baixo. E quando eu fizer várias circunferências para cima e para baixo, eu ia obter qual sólido? Um cilindro. Né? Um cilindro aí de altura infinita, né? Então, na verdade, ó, se eu fizesse várias, no final ia ter um cilindro aqui, contornando aqui o eixo Z. Tá? Tudo bem? Só que é muito importante, a gente vai fazer isso outras vezes aqui ao longo do curso, né? Esse cilindro. Bom, antes de eu partir para o próximo exercício, só queria dar mais um exemplo, porque poderia acontecer também do exercício ser assim, ó. E se fosse, professor, e se fosse assim, se eu pedisse para você, desenhe para mim esse gráfico, x² mais z² igual a 1, no R3. E eu já peço que é no R3. Como é que você faria isso daí? Bom, você colocaria aqui os eixos. Isso aqui, gente, ainda é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Só que não mais no plano XY, mas agora no plano XZ. Então, eu ia procurar onde é que está o plano XZ aqui. Está aqui, o X e o Z. Então, esse é o plano XZ. Então, nesse plano, eu faria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, eu faria algo mais ou menos assim, ó. Tá? De raio 1. Só que nesse caso aqui, eu estou no R3 e eu não tenho nenhuma exigência para Y. Então, essa mesma circunferência, eu poderia projetar ela ao longo do eixo Y. Então, da feita que eu fizesse isso, eu também ia ter um cilindro, só que esse cilindro aqui está em volta do eixo Y, enquanto que aquele outro que a gente fez estava em volta do eixo Z. Tá bom? Então, pronto, você já pode exercitar aí várias funções a partir desse raciocínio. Para finalizar nossa aula de hoje, último exercício. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, ele quer o gráfico, o esboço de um gráfico de uma inequação. X menor ou igual que 1.
Aí só que ele já pede nas regiões. Quais regiões? A reta, que é o R1, o plano, que é o R2, e o espaço, que é o R3. Então, vamos fazer x menor ou igual que 1. Começando na reta. Bom, no caso da reta, eu só tenho uma reta. Marco aqui meu ponto zero e vamos fazer. Tá, aqui eu já tenho a minha reta, já marquei a minha origem aqui, que é meu ponto zero. Agora eu vou marcar, ó, uma dica. Eu posso considerar primeiro a igualdade, já que é igual ou menor. Se eu considerasse x igual a 1, então eu ia ter que vir para cá, ó, e marcar meu ponto 1 aqui. Bolinha fechada. Está aqui. Só que não é só x igual a 1, é x igual ou menor que 1. Então, são todos os pontos menores que 1. Então, são os pontos que estão à esquerda ou à direita, nesse caso aqui? À esquerda. Então, na verdade, seria essa semi-reta. Então, esse é o gráfico dessa equação na reta. Agora, vamos ver o gráfico dessa equação no R2. No caso do R2, eu vou ter que fazer o plano cartesiano. E eu vou primeiro considerar a equação x igual a 1. Como é a equação x igual a 1? Vocês concordam comigo que no plano ela é uma reta vertical, cortando em x igual a 1? Vocês viram isso também em cálculo 1. Então, x igual a 1, está aqui. É uma reta vertical, cortando o eixo x no ponto 1. Só que ele quer os valores não só iguais, mas menores. Então, ele quer os valores do lado esquerdo ou direito dessa reta? Esquerdo. Então, agora aqui, ó, eu tenho um plano, né? Então, no caso da inequação, no R eu tinha algo unidimensional, no R2 algo bidimensional, e agora vamos para o R3. No R3, nós temos os três eixos, x, y e z. Ó, eu posso fazer essa mesma reta x igual a 1 aqui no plano xy. Então, ficaria uma reta aqui, ó, cortando x em 1, tá? Só que, gente, nesse caso aqui, para x igual a 1, não é só essa reta aqui, porque para z, ó, eu não tenho restrição também, nem para cima nem para baixo. Então, se eu fizesse essa mesma reta para cima ou para baixo, eu ainda estaria em x igual a 1. Ou seja, eu teria esse plano aqui todinho. Então, esse plano aqui todinho ainda é o x igual a 1. Só que não é só x igual a 1, é x igual ou menor que 1. Então, eu te pergunto, quais são os pontos? Os que estão na frente desse plano ou atrás desse plano? Os que estão atrás do plano, né? Porque o eixo x está bem aqui, ó. Então, se eu pegar da frente, o pessoal é maior que 1. Se eu pegar atrás, o pessoal é menor que 1. Então, ó, vou desenhar aqui. Então, tudo isso daqui, ó, para trás, tudo isso daqui é o gráfico dessa equação no R3. Então, agora a gente teve algo aqui volumétrico, né? Deu para entender, gente? Então, já sabe desenhar no R1, R2, R3. Ok, então faça bastante exercício sobre isso. Não deixe de fazer também sobre pontos e distâncias. Não deixe de desenhar também no R3, que isso vai ser importante. Então é isso. Boa prova para você sexta-feira. A gente se vê na semana que vem. Até mais.